Raul, reprovado. Então vamos embora. A questão é essa daqui. Eu deixei separadinho de anotação. Então vamos lá. Seguinte. Você tem o torque magnético. Vamos começar por ele. O torque magnético é o dipolo magnético vezes o campo magnético. O que é esse dipolo magnético? Ele é um vetor que sai da área de uma espira. Ele sempre tenta se alinhar com o campo magnético. Ou seja, você teria uma espira deitada, assim, por exemplo, uma corrente, digamos assim, percorrendo aqui, digamos assim. Eu acho que é exatamente o exemplo da questão, inclusive, né? Deixa eu ver. Não. Só ver uma coisa rapidinho. Tá, vamos lá. É... Eu vou fazer desse exemplo aqui mesmo, que é mais seguro, mais bonito de enxergar. Beleza, ela gera um campo assim, beleza? Geraria um campo assim, por exemplo. E o resultante do campo seria aqui. Esse vetor de polo magnético, ele acompanha essa resultante ali, digamos assim, né? Que esse campo geraria, né? Que seria uma resultante assim. Ou seja, esse vetor de polo magnético, ele tenta sempre acompanhar o campo magnético, certo? Ele sempre tenta acompanhar o campo magnético. Ou seja, o que seria a tendência? Ele tenderia a girar essa espira, né? Ele tenderia a girar essa espira para se alinhar com a coisa. Ou seja, basicamente ele ia levantar a espira e a espira ia ficar aqui, ó. E esse vetor ia ficar alinhado, beleza? E agora, o que seria essa força, né, de polo magnético? O que seria essa força, digamos assim? Essa força ela é dada por número de espiras, corrente, área. Beleza? É bem simples essa questão, é só aplicar essa fórmula. Número de espiras 1, corrente 0,2, área 1, vezes o campo que é 1 também. Ou seja, o torque magnético nessa questão é 0,2. Beleza? Agora vamos lá. Ele quer a eletromotriz média. Lembrando que se você tem o fluxo magnético, certo? Vou fazer aqui um exemplo. É uma placa meio deitada assim. Eu deito ela 3D assim. É assim que eu quero. Calma aí. Vou desenhar ela assim, mano. Tá. Tem uma placa meio deitada assim. Um fluxo aqui, beleza? E aqui seria a normal a área dela, beleza? Essa aqui seria a normal com a área dela, né? Fazendo 90 graus com a área dela, beleza? É normal, vou colocar normal, ok? O que acontece? Quando você tem campo assim, o fluxo, né? O fluxo, ele se alinha com essa normal, beleza? O fluxo, ele tem que se alinhar com essa normal. Ou seja, o fluxo é dado por B vezes A vezes o cosseno daquele 30. Porém, as pessoas decoram a fórmula, sim, é sempre cosseno, B vezes A vezes o cosseno de θ, tá? É sempre cosseno. Não, não é sempre cosseno. Porque depende da questão, certo? Depende do jeito que a espira gira, depende qual o ângulo que está entre a espira e o coisa. Porque às vezes ele dá um ângulo que seria, digamos assim, seria esse complementar aqui. Ele fala que é 60, daí se tu faz cosseno de 60 dá errado, entendeu? Tem que achar esse complementar que é entre o beta, né, entre o beta, entre o campo magnético e o vetor e o anormal, né, desse plano, beleza? Ou seja, no caso dessa questão aqui, vou até usar o que eu falei ali, é, a espira ela tá, a corrente está para a direita, né? Ou seja, ela geraria campo entrando aqui, digamos assim, certo? Ela geraria um campo entrando aqui, ou seja, o dipolo estaria para entrando, você tem que enxergar, né? Enxerga 3D. O dipolo magnético também estaria entrando, beleza? Ele estaria entrando, ou seja, ele tenderia a girar, digamos assim, vou desenhar ela 3D, essa espira 3D, tá? O dipolo, ele tá para baixo, e o campo tá para cá, ele vai tender a girar a espira como? No sentido anti-horário, certo?
Ou seja, a espira ela vai ficar dobrada desse jeito assim, digamos assim. Ela vai dobrar desse jeito, entendeu? Do que eu disse lá do dipolo magnético. Então, beleza. Ela vai ficar dobrada desse jeito. Como que ela vai ficar? Ela vai ficar, digamos assim, deitada assim. Só que ele disse que ela girou 30 graus. Deixa eu só ver o jeito que ele falou isso rapidinho. Os Tesla 0,5. Aqui, ó. A espira gira 30 graus. 30 graus, tá. 30 graus em função desse eixo que ela tava aqui, né? Esse eixo é que ela tá de pé, né? Você tem que enxergar, digamos assim, como se você estivesse olhando aqui debaixo dela, tá? Esse daqui seria o eixo zero, digamos assim, né? Como se você estivesse olhando ela de baixo, entendeu? De frente, digamos assim. E ali seria o eixo zero. Ela gira 30 graus. Não vou desenhar ela 3D não, que é difícil de enxergar. Digamos assim, você está enxergando ela reta assim. Daquele jeito que eu falei. Ela gira 30 graus é em relação a isso. Se ela vai subir, digamos assim, vai girar assim, 30 graus, entendeu? Vou deixar pontilhado. Aqui foi 30 graus. Ela girou aqui 30 graus. Beleza? Porém, essa é a espira. Onde é que está a normal dela? A normal dela é essa daqui. Essa aqui é a normal da espira, certo? Essa aqui é a normal da espira. E aonde que está o campo magnético? O campo magnético não está para cá? Vou desenhar a tela de coisa. Isso aqui não é o campo magnético? Ou seja, ó, se você fizer cosseno de 30 graus, você concorda que vai dar errado? Porque se tu fazer cosseno de 30 graus com esse beta, você vai estar alinhando ele com a própria espira. Só que não, você tem que alinhar ele com o vetor normal a ela. Ou seja, você tem que fazer vezes o cosseno desse daqui que falta, né? Desse 90 mais 30, né? 90 mais 30. Ou seja, tudo isso daqui vai ser 90 mais 30, 120. Ou seja, o cosseno você vai ter que fazer cosseno de 120. Beleza? Ou seja, vamos lá. Qual é a eletromotriz média? Lembrando, eu não posso derivar o fluxo. Se você deriva o fluxo, você acha o valor exato. Vou ensinar outra coisa aqui. Você tem a eletromotriz aqui. Lembrando que o fluxo ele seria cosseno, derivando ele seria uma função seno, né? Não vou entrar muito em detalhes, mas seria basicamente assim. Essa seria a eletromotriz induzida. Se você deriva e acha o instante 2, o que vai acontecer? Você vai achar exatamente, digamos assim, aqui é por tempo, né? Eletromotriz por tempo. Você vai achar exatamente o valor. Eu não sei se é aqui no gráfico, eu só estou supondo uma situação. Você vai achar exatamente o valor X que essa eletromotriz vale no instante 2. Só que a eletromotriz média é, digamos assim, a média de todos esses valores, entendeu? A média de todos esses valores em 2 segundos. Ou seja, é diferente, entendeu? Ele não pede o valor exato, ele pede a média. Então, beleza. Qual que seria o fluxo eletromotriz induzida média? Seria o fluxo final menos o fluxo inicial dividido pelo intervalo de tempo. Ou seja, qual é o fluxo médio? A eletromotriz média vai ser, vamos lá, lembrando que fluxo é dado por campo, área, vezes o cosseno de θ. Beleza? Vezes o cosseno de θ. Lembrando que o θ é aquele 120 porque é em relação ao normal, né, que ele tem que se alinhar. Né? Pode ser cosseno de 120 ou aqui, né, cosseno de 60 que dá a mesma coisa, né, enfim. Melhor até o de 60 ali que é mais legal de enxergar. Enfim, tanto faz. Vamos lá. Vai ser, então, vou colocar o campo e a área em evidência. E aqui vai ficar o final. Cosseno do θ final, que é qual o θ final? Θ final 60. Menos o cosseno do θ inicial. E qual que seria o θ inicial? Ele estaria exatamente alinhado com coisa. Ele seria zero. Certo? Dividido por 2 segundos. Certo? Isso aqui vai ficar então campo 1, área 1, aqui cosseno de 60, meio menos cosseno de 0, 1. Lembrando que
A eletromotriz, ela tem um menos aqui. Vai dar um valor negativo, mas é porque quando você faz a eletromotriz, né, a eletromotriz ela é menos variação do fluxo por ΔT. Só que esse menos ele não interessa, sabe? A gente geralmente considera em módulo. Ou seja, vamos só colocar um módulo aqui pra ficar bonito, né, e não aparecer esse menos. Vai ser módulo, isso aqui, sobre 2. Então beleza. Meio menos 1 menos meio, né? Sai do módulo meio dividido por 2. 1 sobre 4, que é a mesma coisa que 0,25. Fechou? Então, torque magnético deu 0,2. Eletromotriz média 0,25. Gabarito letra D. É isso. Fechou? Nos foca mais ansiedade. Tamo junto.